Fala, gurizada! Então, estávamos falando aí de derivadas. Vamos falar um pouco de regras de derivação? Como assim regra de derivação? Eu já sei o que é a derivada. É aquele limite lá, eu tenho que calcular ele. Sim, de fato. A derivada é aquele limite lá da definição. Você tem que calcular ele. Mas pode ser que você encontre caminhos mais curtos, desde que esses caminhos sejam corretos. Não vale usar a coisa errada. Então vamos começar relembrando. A definição da derivada de uma função, né, no ponto P, é dada por essa fórmula aqui. Limite do coeficiente de inclinação da reta tangente, porém quando essa distância de x a p vai para zero, ou quando o próprio x vai para p. Se esse limite existir e for finito, essa função é derivável nesse ponto. Caso contrário, ela não é derivável nesse ponto. Né? Essa mesma definição pode ser escrita assim, se a gente quiser que ao invés do x variar, a gente quiser que o p varie, né? Para que a gente encontre uma expressão para a derivada da função e depois faça a substituição no ponto, precisamos usar essa segunda fórmula aqui. Vamos lá. Procurar padrões nas derivadas. Coloquei aqui 5 funções constantes. Se eu vier aqui nessa fórmula aqui e calcular a derivada para essas 5 funções, o que eu vou achar? Pausa o vídeo e faz aí. E agora? E se eu pegar essas outras 5 aqui, calcular a derivada, o que eu vou encontrar? Pausa o vídeo e faz aí. E agora? Essas 5 aqui. E agora? Essas outras 5 aqui. O que será que eu vou descobrir se eu fizer todas essas derivadas? Em uma aula normal eu pediria que meus alunos fizessem todas para que eles tivessem esse momento de estou vendo o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Então, relembrando as fórmulas, né? Só um lembretezinho. Essa fórmula aqui é que eu estou usando é exatamente a que você vai encontrar no Guidorize. Mas se você está usando outro livro de cálculo, talvez o seu H seja um ΔX no livro que você está usando. Em todo lugar que aparece o H, aparece um ΔX, né? E daí, ao invés de usar o P aqui, ele usa o X, né? Ou seja, não importa a maneira de escrever. Os livros de cálculo podem escrever de maneira diferente, mas querem dizer a mesma coisa. Apenas observe. Então, coloquei aqui as duas. Se você pegar um livro diferente, por exemplo, o Guidorize usa essa primeira, o Cálculo A usa essa segunda. Essa segunda aqui também é utilizada pelo Letold. Mas, enfim, você fica à vontade aí. Apenas não cometa erros, né? Tá. Lembrando da definição de derivada, vamos lá para o cálculo das derivadas. Essa daqui eu já tinha comentado com vocês, né? A função constante, né? Quando eu for substituir nessa primeira fórmula aqui, que é igual à segunda, o f de p mais h vai dar a própria constante, bem como o f da constante é a constante. Esse numerador aqui, k menos k, vai para zero, né? Então você vai ficar com o limite de 0 sobre h. 0 sobre h é 0, você vai ficar com o limite de 0 com h tendo 0, porque dá 0. Ou seja, se a sua função for uma constante, a derivada dela é sempre 0. Isso aqui é uma regrinha que você pode anotar aí no seu caderno. Você pode fazer uma tabela de regras de derivação. Por quê? Toda vez que você encontrar uma constante, você vai fazer essa conta toda? Não precisa, você já sabe que é assim. Grava isso aqui. Encontrou a constante, tu já diz que a derivada é 0. Vamos fazer isso para outras funções? Por exemplo, para as funções polinomiais. Funções polinomiais são as funções quadráticas, cúbicas. E eu coloquei um lembrete aqui para você. Se você tiver uma fração do tipo a sobre x elevado a n, também é uma função polinomial. Você pode reescrever ela assim, ó, né? A vezes x elevado a menos n. Né? Esse x elevado a n pode vir para o numerador com esse expoente com sinal trocado, que está aí embaixo. Bem como uma raiz, né? A raiz de índice n de x elevado a m pode ser escrito como uma potência x elevado a m sobre n, observando essa regra aqui. Porque aí todas essas situações aqui vão cair no caso de funções polinomiais. Vamos pegar aqui uma função polinomial. Não precisa ser de ordem 2, como a quadrática ou ordem 3. Vou colocar a ordem n e já encontro a fórmula para todos, tá? Eu posso abrir essa parte aqui, o x mais nh. Aí você vai falar, como é que eu abro isso aqui? Se fosse quadrático, se fosse cúbico, eu saberia. Bom, gente, aqui você vai ter que usar o binômio de Newton, tá? Não vamos discutir isso não, mas é o binômio de Newton para abrir isso aqui. E aqui no final esse x na n sobre h. Esse primeiro x na n vai cancelar com esse último, porque tem o sinal contrário, né? Todos os outros parcelas que vão sobrar aqui, quando esse vão embora, todos os outros aqui que sobrar tem pelo menos um h multiplicando.
Esse tem um h, esse tem h ao quadrado, depois h ao cubo, até que o último h na n. Então, tu pode colocar um h em evidência e em cada parcela tu diminui um h. Esse aqui tinha só um h, ficou sem ninguém, porque só multiplicar por isso que volta lá. Esse tinha o h ao quadrado, ficou h. O próximo tinha h ao cubo, ficou h ao quadrado. Enfim, cancela esse h com esse h, você não tem mais o denominador, você já pode fazer a substituição. Nota que todo mundo tem h aqui, o h vai para zero, ou seja, vai ter alguém aqui, um zero multiplicando todo mundo. Isso aqui então tudo vai morrer, indo para zero, vai sobrar só essa primeira parcelinha. Ou seja, se tu tiver uma função do tipo polinomial, x na n, a derivada vai ser dada por essa regra aqui, mx na n menos 1. Aí, onde o n é o expoente, né? É só fazer a continha. Qual que é mais fácil? Fazer tudo isso aqui para a função ou vir nessa regrinha aqui e substituir? Já anota essa regrinha. Se a sua função é polinomial, usa essa regrinha aqui. E aí lembre-se, se ela tiver nesse tipo de fração aqui ou nesse tipo de raiz, tu consegue escrever ela sempre como um polinômio, né? E pode usar essa regra. Função exponencial. E a função exponencial? Vamos lá para a definição. A elevado a x vai ficar a elevado a x mais h menos a elevado a x sobre h, né, esse limite. Aqui você pode pegar o a elevado a x e colocar em evidência, né, você vai conseguir quebrar assim, dessa forma. Aí aqui você pode usar a propriedade do limite de multiplicação, né, divide em dois limites, um multiplicando, esse limite aqui e esse aqui. Esse limite aqui, evidentemente, vai dar a elevado a x, e esse segundo limite aqui, na verdade, ele é um limite fundamental que, se você ainda não calculou, deveria ter calculado. Recomendo que você brinque com esse limite aqui, que você não estudou o limite direito, se você não souber. Mas esse segundo limite aqui vai dar ln de a. Esse primeiro dá a elevado a x, né? Ou seja, então, se tiver uma função do tipo a elevado a x, a derivada vai ser a elevado a x ln de a. E aí tu já anota essa regrinha também, função exponencial. E só uma observação. Se o a for o número e, quando tu substituir aqui, vai ficar e elevado a x ln de e. E ln de e todo mundo sabe que é 1, né? Ou seja, então vai ficar a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Né? Então a função e elevado a x é o elemento neutro da operação de derivação, porque quando tu deriva ele, chega nele mesmo. Próximo, funções logarítmicas. Vamos lá, função log de x na base a. Substituímos na formulazinha, vai ficar log de x mais h na base a, menos log, Propriedades do logaritmo. Quando tu tem uma diferença de logaritmos, tu pode entender que é um logaritmo de um quociente. Lembra disso? Vai ter que voltar lá em logaritmos, hein? Ensino médio, procura o livro lá do logaritmo, mas tem todas as propriedades. Né? O logaritmo de um quociente é a diferença dos logaritmos. O logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Bom, mas enfim, ele usou essa propriedade para reescrever essa parte de cima. E aí, uma vez reescrevendo essa parte de cima, primeiro eu peguei aqui 1 sobre h e trouxe para cá e dividi em duas partes, né? Para ficar com um logaritmo de 1 sobre h e essa outra parte, para escrever assim: limite do logaritmo de blá 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 elevado a 1 sobre h. Entendeu? E aí, de novo, por propriedades, né? O limite do logaritmo, aí é que passa a ser o logaritmo do limite, porque eu posso. Tá? Lembra? Então, o logaritmo desse limite. E aí, depois eu vou brincando, né? Peguei essa segunda parte aqui, dividi h e em cima e embaixo, que é uma coisa que eu também posso tranquilamente. Continuei fazendo as operações aqui, né? Passo a passo. Cheguei aqui no final, pulei já para o final. Vai dar 1 sobre x, esse 1 sobre x eu tinha tirado lá de dentro, aqui, quando eu tive a oportunidade. E esse limite aqui também é um limite fundamental, que na verdade dá log de e na base a. Então você já decora essa regrinha aqui, ó. Se tu tem a função log de x na base a, a derivada dela vai ser log de e na base a multiplicando 1 sobre x. E aqui também, né? Se o seu log de x na base a for logaritmo natural, for ln de x, então essa segunda parte vai dar ln de e, que é 1. Ou seja, a derivada de ln de x é 1 sobre x. E para todos os outros logaritmos vai dar 1 sobre x logaritmo de e na base a. Anota essa regrinha para você usar, para não ter que fazer toda essa conta aqui que eu fiz. Funções trigonométricas. Começa com a seno.
função seno de x. Seno de x mais h menos seno de x sobre h, esse limite. Aqui é um seno da soma, né? Seno de a, cosseno b, mais seno b, cosseno a, papapá, né? Aí depois aqui eu separo uma soma. Esse seno, cosseno aqui sobre h ficou aqui. E o seno, cosseno, essa primeira parte. Seno, cosseno, menos seno ficou aqui, né? Posso separar por limites, eu posso separar a soma. Limite da soma são os limites. Aí aqui ainda, cada um desses aqui eu separei de novo, né? Esse limite de seno aqui, coloquei aqui. Aqui com a intenção, na verdade aqui eu só reescrevi, né? Para mim separar na próxima, né? Separei aqui os produtos, que é com o limite de seno, com h indo a zero, vai sobrar seno, e esse aqui é um limite fundamental, que se tu ainda não calculou ele na vida, deveria calcular, para dizer que você está bom no limite. Esse limite dá zero, e esse dá seno, porque não tem h. Esse dá cosseno, e esse aqui dá 1, se você lembrar desse limite. Se você não lembrar desse limite, é porque você estudou o limite direito, esse aqui dá 1. Então, vai ficar seno de x vezes 0, mais cosseno de x vezes 1. Ou seja, isso aqui vai para 0 sobre só cosseno de x. Significa que você tem uma nova regrinha. Se a sua função é f de x é seno de x, então a derivada dela é cosseno. Ou seja, a derivada do seno é o cosseno. Anota aí. E no caso do cosseno, mesma coisa. Substitui lá, faz o cosseno da soma, que é um pouquinho diferente do que o seno da soma. Separa aqui, né, igual eu separei na soma. Só que aqui o sinalzinho vai ser de menos. Depois tu separa aqui os produtos. E aí tu cai naqueles mesmos limites fundamentais que tu deveria saber. E aí vai ficar cosseno de x vezes 0 menos seno de x vezes 1. Ou seja, sobrou menos seno de x. Próxima regrinha, tua função é o cosseno, a derivada é menos seno. Lembra daqueles exercícios que eu deixei para você agora? Agora ficou mais fácil, que essas aqui tu já sabe tudo que dá zero, essas 5 primeiras. Porque algumas coisas podem acontecer. Pode ser que você tenha uma constante multiplicando uma função. Como isso vai se comportar na derivada? Aplica o limite. O limite, quando tiver uma constante, ele vai te permitir que essa constante saia do limite. Né? Então vai acontecer o mesmo com a derivada. Né? Essa constante vai sair de lá dentro do limite para fora. Então, se você tem a derivada de c vezes f de x, essa derivada é c vezes f' de x. Significa que se tu pegar qualquer uma dessas funções aqui, ó, 2x, 3x ao quadrado, π elevado a x, essa constante aqui, você não se preocupa, faz a derivada disso aqui e essa constante vai aparecer lá no final multiplicando tranquilamente. Tu já sabe derivar o x, já sabe o x quadrado, o elevado a x, o ln e o seno. Sabe o seno e o cosseno. Aliás, aqui como tem duas funções juntas, a soma ou diferença das derivadas é a derivada das diferenças, ou soma das diferenças, não? Ou seja, se tem f mais g, a derivada é a derivada de f mais derivada de g. Basta substituir na fórmula e fazer o passo a passo aqui, tu vai ver que vai chegar lá, né? Derivada de f mais g é f' mais g'. Né? Aí eu coloquei várias possibilidades aqui de você ter soma entre duas funções para você calcular e brincar aí, tá? E evidentemente que as duas últimas vão se tornar um problema para você. Tu vai calcular tranquilamente até o número 6. A 7 a 8 você vai ficar na dúvida, porque a 7 na verdade é um produto e a 8 é uma tangente. Mas todas as outras você conseguirá calcular. Vamos lá. Então vamos falar do produto da tangente? Tá. Se você tiver um número multiplicando uma função, a derivada é aquele número vezes a derivada da função. Fácil. Derivada da soma, soma das derivadas. Fácil. Mesma coisa para a diferença. Agora o produto, aí começou a ficar chato, porque você vai ter que lembrar dessa regra. Se você tem f vezes g, se h é f vezes g, então a derivada de h é f vezes g' mais f' vezes g. Tem que memorizar isso aqui, se chama regra do produto. Você faz a demonstração aí, também porque não é difícil. E aí eu peguei uma função que eu já tinha apresentado para vocês anteriormente, x ao quadrado vezes cosseno de x. Tu vai ter que separar isso aqui em duas funções, x ao quadrado como f de x e cosseno como g de x, para enxergar isso como um produto de duas funções. E aí vai substituir aqui nessa fórmula. Vamos lá? Ah, como tu vai precisar do g' e do f', já calculei aqui. Se o f é x ao quadrado, o f' é 2x. Se o g é cosseno, o g' é menos seno. Vamos substituir na função? F de x é o x quadrado, o g' é o menos seno de x,
O f' é o 2x e o g é o cosseno de x, substituindo a função. Depois que eu substituir na função, é só multiplicar, né? Esse menos está aqui, coloquei aqui para fora e aqui ficou igual, né? Aqui já está resolvido um produto. Só que o produto é mais chato, né? Tem que lembrar dessa forma. Multiplicação por uma constante, soma e diferença, totalmente simples. Produto, tem que lembrar da forma da regra do produto. E se você está chateado com o produto, então lá vem o quociente. O quociente é muito mais chato, porque veja aqui, o produto, você sabe que é uma função vezes a derivada da outra, mais a derivada da outra vezes a uma. Quem você colocar primeiro não importa, quem você escolher não faz a mínima diferença, porque o sinal aqui é demais, a ordem dos fatores não altera o produto, mas no quociente a história é diferente. A ordem importa. Se você nomear a função que está no numerador como f e no denominador g, então vai ter que ficar exatamente assim a sua forma. G vezes f' menos f' vezes f vezes g' sobre g ao quadrado. O denominador ele tem que aparecer aqui na parte de cima, a derivada dele aqui com o sinal de menos, enquanto que ele aparece com o sinal de mais. E ele aparece aqui no denominador ao quadrado. Então a ordem importa. Essa regra aqui é mais chata ainda do que a do produto. Mas uma vez que você guardar ela e escrever no cantinho da folha, é só fazer substituição. Veja a função tangente. É sabido que a função tangente é o quociente entre seno e cosseno. Duas funções que tu sabe derivar. Então chama essa de cima de f e a de baixo de g. Como você vai precisar do f' e do g', já vamos calcular o f' e o g'. Se f de x é seno, tu já se lembra que o f' é cosseno. E se o g é cosseno, então g' é menos seno. Vamos substituir nessa forma? Vai ficar assim. G, que é cosseno, vezes f', que também é cosseno. Menos, daqui da forma, o f, que é seno, vezes o g', que é menos seno. Tudo isso dividido por g' de x ao quadrado, ou seja, cosseno de x ao quadrado. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. Menos seno vezes menos seno, vai ficar mais seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Todo mundo lembra que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de x dá 1. Né? Propriedade fundamental de trigonometria. Isso dá 1. E cosseno ao quadrado é cosseno ao quadrado mesmo. Porém, talvez você se lembre também que 1 sobre cosseno ao quadrado. 1 sobre cosseno é a secante. Ou seja, 1 sobre cosseno ao quadrado é a secante ao quadrado de x. Então, já serve de regra também aí para você. Se a tua função for a tangente, a derivada dela é a secante ao quadrado. Aqui você já aprendeu duas, a derivada da tangente e a regra do quociente. Regra da cadeia. E se a tua função for composta? Se tu tiver uma função y, que é igual a g da f de x. Bom, aí a derivada vai ficar assim. A derivada de y vai ser a derivada da g vezes a derivada de dentro. A derivada de fora vezes a derivada de dentro. É isso que a gente diz, né? Imagine que o f de x, então você vai ter g' de u vezes a derivada de dentro. Não faria demonstração, vamos direto para o exemplo. Aqui uma função composta, ln2x. Tu sabe derivar ln de x, te ensinei. Mas ln2x não te ensinei, então é uma função composta. Considere que y é o ln de u, ln disso aqui, e o u é o 2x. Então, quando tu for substituir aqui, o y' vai ficar o quê? Vai ficar a derivada de u, né? Quem que é a derivada de ln de u? É 1 sobre u, correto? 1 sobre u. 1 sobre u. Só que o u é 2x, né? Então fica 1 sobre 2x. Vezes a derivada da f. Quem que é a derivada da f? É o 2. Então vai ficar 1 sobre u, que é 1 sobre 2x, porque o u é 2x, né? Ó. Vezes 2, que é a derivada da f. Esse 2 cancela com esse 2, né? Ficou 1 sobre x. Assim você trabalha com funções compostas. Existe um outro tipo de função composta interessante, que é a função exponencial composta, né? A u elevado a v. A u de x elevado a v de x. Essa é interessante. Para calcular essa daqui, você precisa trabalhar um pouco com os exponenciais. Aplica ln de ambos lados, você derruba esse v que está aqui no expoente, você derruba, né? Vai vir aqui multiplicando. Depois tu aplica o e para sumir com esse ln que tu acabou de introduzir aqui, né? Aí vai ficar só o y. Só que aí desse lado vai ficar i elevado a v de x, ln de u de x. E aí quando tu for derivar isso aqui, tu tem uma vantagem, porque a derivada do i elevado a qualquer coisa, né?
é o e elevado a qualquer coisa. Porém, aqui é uma função composta. Então, é o e elevado a qualquer coisa vezes a derivada de qualquer coisa, né? Então, a derivada de y é o e elevado a isso aqui mesmo, vezes a derivada desse cara que está aqui em cima, né? Vai ser isso. Guarda isso. Ah, e antes eu esqueça, e elevado a isso aqui vai cancelar o e com o ln, né? Então, vai ficar u de x elevado a v, vezes isso aqui. Pode guardar isso aqui. Vamos pegar um exemplo? Se você tiver x elevado a 2x, é um caso assim. Então, o u, que é essa parte de baixo, vai ser o x, e o v, o 2x. Se você pegar essa formulazinha aqui já pronta, né, y' de x vai ser u elevado a v, ou seja, o x elevado a 2x, exatamente igual aqui. E aí, v de x é 2x, ln de u, ln de x. Derivada disso, isso aqui é um pequeno produto, 2x vezes ln de x, quer ver? Faz o f de x igual a 2x, g de x igual a ln, você tem a derivada desse aqui, aqui é a derivada, faltou o símbolozinho de derivada aqui, dá 2, aqui também faltou o símbolozinho de derivada, dá meio. E aí tu já resolve, né? Essa primeira parte aqui é isso mesmo, x elevado a 2x, e aqui vai ficar então, pelo produto, derivada 2x, na verdade que é a v, vezes a derivada da g, que é 1 sobre x, mais a derivada da f vezes a g. Pronto, está resolvido. Opa! E ainda aqui eu fiz uma simplificar. Aqui ainda dá para cancelar esse x com esse x. Aqui vai ficar 2 e aqui 2 é ln de x. Fica assim. Bom, tu viu um monte de regra de derivação. Só me resta dizer, se divirta. Faça muitos exercícios disso aí. Pega o calcular, o Guidorize e faça exercício. Feitos os exercícios, seguimos. Ou você também pode deixar fazer os exercícios depois dessa aula e seguir agora. Vamos lá. Algo que eu preciso dizer para ti antes de seguir sobre a notação de derivada. Até aqui eu usei y' e f' de x. Note que você também encontrará nos livros essa notação de y sobre dx. Significa a mesma coisa. Significa derivada de y em relação a x. Derivada de f em relação a x. Isso aqui também, derivada de y em relação a x. É exatamente assim que se lê. Essa escrita aqui é interessante por vários motivos. Uma, que ela te diz quem é a função aqui em cima e quem é a variável, né? Suponha que sua função tenha mais de um símbolo e você esteja em dúvida. Esse aqui é a variável que você está derivando em relação a esse. Essa é a função. Pode ser que em alguns livros você encontre notações do tipo x ponto, ou x ponto de t, ou dx sobre dt. Em livros de física, problemas de física, é muito possível que você encontre isso aqui. T seja variável independente e x a dependente. E aí a derivada seja x ponto ou dx sobre dt. Derivada de x em relação a t. Isso aqui é interessante porque você pode trabalhar isso aqui como um quociente tranquilamente, né? Você lembra o passar para lá, passar para cá, que é proibido na matemática? Se você fosse passar para lá, passar para cá, você poderia pegar só essa parte daqui e passar para lá. Ou só essa daqui e passar para lá. Dito isso, vamos trabalhar com algumas derivadas, funções implícitas. Como derivar uma função que é dada na forma implícita? Começa com o exemplo da função y igual a arcosseno de x. Né? A função arcosseno de x é derivável nesse pequeno intervalo aqui. Ela é a função inversa da função seno. Né? Se y é arcosseno de x, então x é o seno de y, nesse outro intervalo aqui. O porquê desses intervalos? Faça uma revisão de trigonometria, porque aqui o assunto é derivada. Tá? Quando eu for calcular a derivada dessa função, eu posso fazer a derivada aqui dessa função em relação a x, e do outro lado, né, apliquei a mesma operação de ambos lados. Derivei em relação a x de ambos lados. Desse lado de cá acontece o seguinte, a derivada de seno em relação a x é cosseno. Só que como y é uma função, eu tenho que pensar nisso aqui como uma função composta. Né? Então, vai ficar cosseno disso aqui vezes a derivada de y em relação a x. E do outro lado, a derivada de x em relação a x dá 1. Né? Bom, deixei esse dy sobre dx aqui e esse cosseno aqui, está multiplicando aqui e vem para cá dividindo 1 sobre cosseno. Tudo bem até aí? Bom, vamos lá. É sabido que cosseno de x é a raiz de 1 menos seno ao quadrado de y, né? Porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Bom, significa que eu posso trocar esse cosseno de y por isso aqui.
E ainda é sabido, aqui de cima, aqui do início do problema, que seno de y é x. Então, por exemplo, esse seno ao quadrado de y podia ser trocado por um x ao quadrado. Ao invés de trocar isso aqui por isso aqui, eu troco isso aqui por 1 menos raiz de 1 menos x ao quadrado. A derivada de arcosseno de x em relação a x é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Isso aqui também é uma regrinha que você encontrará aí nas tabelas de derivadas para esse tipo de função aqui. Antes de seguir, vamos falar das chamadas derivadas de ordem superior. Até agora eu estou falando da derivada de uma função. Você já percebeu que se uma função, quando eu derivo da outra função, talvez aquela outra função seja derivável também? Se aquela outra função for derivável, e a derivada dela for derivável, e a derivada da derivada for derivável, e assim por diante, eu posso olhar para todas em relação à primeira. Eu posso dizer, tem a função y, aí eu tenho a derivada da função y, chamada derivada primeira, y'. Tem a derivada segunda, chamada y duas linhas. Derivada terceira, chamada y três linhas, e assim por diante. Vamos começar aqui com um exemplo de outra função aqui, a tangente, y igual a tangente. Qual é a derivada da tangente? Nós já calculamos, você se lembra? Derivada de y em relação a x é secante ao quadrado, já calculamos ali para trás. Só que se você lembrar de trigonometria, secante ao quadrado é tangente de x ao quadrado mais 1. Isso aqui de trigonometria. Tangente que é a própria y. Então a derivada y em relação a x da tangente é y ao quadrado mais 1. E eu posso derivar isso aqui. Ó. Se eu for fazer a derivada segunda da tangente, eu vou derivar a derivada primeira. Derivada de y ao quadrado. A derivada de y ao quadrado é 2y vezes a derivada de dentro, ou seja, vezes y'. Derivada de 1 é 0. Aí eu pego o y que está aqui, é o tangente, substituo aqui, né? O y' é isso aqui, ó, for 2y vezes o y' que está aqui. 2y vezes y, 2y ao cubo. 2y vezes 1, 2y. Se eu substituir o valor de tangente, significa a derivada segunda da tangente, tem essa cara aqui. E se eu quiser calcular a derivada terceira? Nota que eu estou fazendo uso de derivação implícita. Eu vou pegar essa fórmula que está aqui, ó. 2y ao cubo vai ficar 3 vezes 2, 6, y ao quadrado, vezes a derivada de dentro, mais 2y dá 2, derivada de dentro é y. Y' e y' que aparece aqui, eu tenho aqui, e o y eu tenho aqui, né? Expandi aqui, resolvi, está aqui ó, o valor da terceira derivada. E posso continuar brincando aqui. Aqui também aparece para você como escrevo a derivada segunda e terceira, né? Com essa outra notação. A derivada primeira está aqui, de y sobre x. Derivada segunda de y em relação a x. Derivada terceira de y em relação a x. Poderia continuar. Isso aqui é uma brincadeira com as derivadas implícitas da função tangente, né? Nota que é um padrão aí, eu posso continuar fazendo isso por horas e horas. Está aqui uma brincadeira, né? Em verde aparece a tangente, consegue identificar, em verde a tangente. Depois em vermelho, a primeira derivada, que esse aqui é a secante ao quadrado, né? Tudo lembrado da secante para fazer sentido. A segunda derivada está em azul, já parecida de novo com a tangente. A terceira volta a ser parecida com a secante e segue, né? Antes de terminar, e função inversa? Imagina que você tem assim, f da g de x. É uma função composta, correto? Cuja composição de f com g dá função identidade. Significa que f e a g são funções inversas. Tudo bem? Então, na hora que tu for derivar isso aqui, vai dar a derivada da f vezes a derivada da g, né? Regra da cadeia. E a derivada de x dá 1. Tudo bem? Isso aqui implica o quê? Que a derivada da g é 1 sobre a derivada da f de g. Exemplo. Suponha que você tem f igual a 4x menos 3 e a g 1/4 de y mais 3. Verifica aí que essa é a inversa dessa. A derivada da f vai dar 4. E a derivada da g vai dar 1/4. Né? Ou seja, a derivada da g é 1 sobre a derivada da f. Ou a derivada da f é 1 sobre a derivada da g. Né? Tá bom, né? Vamos fazer exercício. Guidorize e calcular. Vamos fazer isso. Depois a gente segue com mais derivadas. Façam muitos exercícios antes de voltar para as aulas.